Você perdeu algo que queria muito. Um emprego, um relacionamento, uma oportunidade que parecia perfeita. Um plano que você construiu com cuidado e que desmoronou sem aviso. E no meio da dor, no meio da confusão, você se perguntou: por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Porque justamente agora, Florence Scovel Shinn passou décadas respondendo essa pergunta para centenas de pessoas. E a resposta dela era sempre a mesma, não como consolo vazio, mas como lei espiritual comprovada pela experiência. O que pareceu perda foi proteção. O que pareceu rejeição foi redirecionamento. O que pareceu o fim foi o universo te livrando de algo que não era seu e te apontando para o que realmente é, em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Ela escreveu: o que Deus não fez, não dura. Essa frase simples carrega uma profundidade enorme. Significa que tudo o que saiu da sua vida sem que você quisesse, saiu porque não tinha raiz divina. Não era seu por direito. E tentar segurar o que não é, seu por direito é lutar contra uma força que sempre vai ser maior do que você. Hoje eu quero te mostrar como a proteção divina opera. Como ela se parece com fracasso quando vista de perto, e como se revela como cuidado quando vista de longe. E, principalmente, como você pode aprender a reconhecê-la no momento em que ela acontece. Em vez de só enxergá-la em retrospecto, meses ou anos depois, o que é proteção segundo Florence? Florence não ensinava uma proteção que impede toda dificuldade. Ela ensinava uma proteção que garante que nada do que é verdadeiramente seu pode ser tirado de você. E nada do que não é seu pode ser forçado a ficar. Essa distinção é fundamental. Muitas pessoas confundem proteção com ausência de dor, e quando a dor aparece, concluem que não estão sendo protegidas. Mas Florence diria o oposto. Às vezes a proteção é exatamente a dor. É a perda que te livra, é o não que te salva. É a porta que fecha antes que você entre em um lugar que te destruiria. Ela ensinava: nenhum homem é seu inimigo. Nenhum homem é seu amigo. Todo homem é seu professor. E o mesmo vale para as situações. Nenhuma situação é apenas sofrimento. Toda situação é instrução sobre o que você precisa ver, mudar, soltar ou receber. Como a proteção se parece por fora. O problema é que a proteção raramente se parece com proteção quando está acontecendo. Ela se parece com injustiça, com azar, com fracasso, com rejeição. E por isso a maioria das pessoas passa pela proteção sofrendo, em vez de passar por ela confiando. Florence descrevia casos específicos em seus livros. Uma mulher que perdeu o emprego que amava e encontrou, meses depois, uma carreira que nunca imaginou e que transformou sua vida. Um homem que perdeu um negócio e descobriu que aquela empresa faliu 1 ano depois. Uma pessoa que terminou um relacionamento que parecia perfeito e só depois percebeu o quanto estava sendo diminuída dentro dele. Em todos esses casos, a proteção chegou primeiro como perda. E só o tempo e a consciência espiritual revelou o que estava por trás. Florence ensinava que a velocidade com que você reconhece a proteção depende diretamente do seu nível de consciência espiritual.
quanto mais você treina a confiança no plano divino, mais rápido você consegue enxergar a proteção no momento, não apenas em retrospecto. E isso muda completamente a qualidade da sua experiência. Você ainda sente a dor, mas você não carrega o peso do abandono. Você sabe, mesmo sem ver o próximo passo, que está sendo guiado. Quando uma porta fecha, esse é o sinal de proteção mais comum e mais mal interpretado. Uma porta fecha e imediatamente a mente humana vai para o pior. Não sou bom o suficiente. Não mereço, nunca vai dar certo. Florence ensinava a interpretação oposta. Quando uma porta fecha sem explicação satisfatória, é porque havia algo naquele caminho que não estava alinhado com o seu bem. Ela usava uma imagem poderosa. Imagine que você está caminhando em direção a um precipício que não consegue ver. E alguém fecha um portão na sua frente. A sua reação imediata é frustração. Você foi impedido. Mas a realidade é que foi salvo. O problema é que o precipício está invisível. E o portão fechado é tudo que você consegue ver. Então você interpreta o portão como o problema, quando ele é a solução. Florence diria: quando uma porta fecha, não gaste energia tentando arrombá-la. Pergunte: o que essa porta fechada está me protegendo? E então confie que a resposta vai aparecer, não necessariamente de imediato, mas sempre no momento certo. Quando as pessoas vão embora, Florence ensinava que as pessoas que saem da sua vida, seja por afastamento, por traição, por circunstância, também fazem parte do sistema de proteção divina. Não porque as pessoas sejam descartáveis ou porque relacionamentos não importem, mas porque quando alguém que não está alinhado com o seu bem permanece na sua vida, ela ocupa o espaço que pertence a quem está. Ela usava o princípio que chamava de as divina, seleção, a ideia de que o amor divino organiza as relações de cada pessoa de acordo com o que é mais elevado para todas as partes. Quando uma relação termina, mesmo dolorosamente, há uma reorganização acontecendo. E essa reorganização vista de dentro parece perda. Vista de cima é alinhamento. Isso não significa que toda saída é justa. Não significa que toda traição tem explicação que a justifique. Significa que mesmo as saídas injustas podem ser redirecionamentos. E que a sua tarefa não é entender a intenção da pessoa que foi, mas reconhecer o espaço que ela deixou e o que esse espaço está prestes a receber. O decreto que Florence usaria: solto com amor tudo e todos que não pertencem ao meu bem. O que é meu por direito divino permanece. O que vai era para ir. Quando os planos desmoronam. Você planejou, você organizou, você se preparou e o plano desmoronou. Florence ensinava que planos humanos, por mais bem elaborados que sejam, são sempre limitados pela perspectiva humana. E a perspectiva humana, por mais inteligente e cuidadosa, nunca enxerga o quadro completo. O plano divino, segundo ela, sempre é maior do que o plano humano. E às vezes, para que o plano maior se realize, o plano menor precisa ser desfeito. Não porque você errou ao planejar, mas porque havia um caminho melhor que você não conseguia ver daquele ângulo. Florence dizia: renuncie ao seu plano humano e deixe o plano divino emergir
ato não é passividade. É uma forma superior de ação, onde você dá o melhor de si e então solta o resultado. Confiando que a inteligência que move o universo sabe mais do que você sobre onde você deve chegar. Quando o dinheiro não vem, Florence também ensinava sobre proteção financeira, e esse é um dos pontos mais contraintuitivos dos seus ensinamentos. Às vezes o dinheiro não vem não porque você está bloqueado, mas porque o canal pelo qual ele viria traria algo que te prejudicaria. Um negócio que parecia lucrativo, mas que teria consequências que você não poderia ver. Um sócio que parecia confiável, mas que teria te levado à ruína. Ela descrevia casos onde pessoas que não conseguiam fechar um negócio e descobriram depois que o negócio era fraudulento, onde o emprego que não saiu era numa empresa que fechou 6 meses depois, onde o dinheiro que não chegou de uma fonte chegou de outra, mais abundante e mais alinhada. A proteção financeira, segundo Florence, exige o mesmo princípio que a proteção em outras áreas. Confie no timing. Confie no canal. E não force o que não está fluindo. O que é meu por direito divino não pode ser tirado de mim. E o que não é meu por direito divino não precisa ser forçado. Como receber a proteção com consciência? Florence ensinava que há uma diferença enorme entre passar pela proteção sofrendo e passar pela proteção confiando. O resultado externo pode ser o mesmo. A perda acontece, o plano desmorona, a porta fecha, mas a experiência interna é completamente diferente. E a experiência interna determina o que você atrai a seguir. Quando você passa pela proteção em consciência de abandono, por que isso está acontecendo comigo? Se nunca dá certo. Estou sozinho. Você emite a frequência do abandono. E o próximo ciclo começa a partir dessa frequência. Quando você passa pela proteção em consciência de cuidado, isso está me redirecionando. O que preciso ver aqui? Confio que o próximo passo vai aparecer. Você emite a frequência da confiança. E o próximo ciclo começa a partir dessa frequência. O decreto que Florence usaria nesses momentos. Estou divinamente protegido e guiado. O que parece perda é redirecionamento. O que parece fim é começo. Confio no plano que não consigo ver ainda. Os sinais de que você está sendo protegido. Florence identificava sinais específicos que indicam que a proteção está ativa, mesmo quando a situação parece caótica. O primeiro é o fechamento súbito de múltiplas portas ao mesmo tempo. Quando várias coisas parecem travar simultaneamente, ela ensinava que não é perseguição. É um redirecionamento urgente. O universo está fechando as saídas erradas para forçar você em direção à saída certa. O segundo sinal é a sensação de que algo não está certo mesmo quando tudo parece certo no papel. Aquele desconforto inexplicável antes de uma decisão que, racionalmente, deveria ser tomada. Florence ensinava que esse desconforto é proteção ativa, a inteligência divina avisando antes da consequência. O terceiro sinal é a perda de algo que você segurou por muito tempo além do que deveria. Quando você finalmente perde o que já deveria ter soltado, há uma mistura de dor e alívio que é característica da proteção tardia. Ela veio depois, mas veio. O quarto sinal é o surgimento de algo inesperado logo após uma perda. Quando uma porta fecha e outra abre rapidamente, Florence diria que isso é a proteção revelando seu propósito. A perda criou o espaço.
O novo preencheu o espaço, e a velocidade da substituição é proporcional à sua abertura para receber. O que fazer enquanto você não consegue ver? Esse é o momento mais difícil. Você perdeu. Ainda não recebeu o novo. Você está no intervalo, o espaço entre o que foi e o que ainda não chegou. Florence chamava esse espaço de o desertor e ensinava que ele é necessário, mas não permanente. No deserto, a tentação é desesperar, forçar, retroceder para o que foi perdido. Aceitar qualquer coisa para sair da incerteza. Florence era firme. Não ceda a nenhuma dessas tentações. O deserto tem duração determinada. E o que você faz dentro dele define com qual frequência você vai sair. O que ela recomendava para o intervalo? Mantenha os decretos. Mantenha a gratidão pelo que ainda está presente. Mantenha a abertura para o novo sem fixar a forma que ele deve ter. E, acima de tudo, mantenha a consciência de que o intervalo é parte do processo. Não prova de abandono. Os sinais de que você está sendo protegido. Florence identificava sinais específicos que indicam que a proteção está ativa, mesmo quando a situação parece caótica. O primeiro é o fechamento súbito de múltiplas portas ao mesmo tempo. Quando várias coisas parecem travar simultaneamente, ela ensinava que não é perseguição, é um redirecionamento urgente. O universo está fechando as saídas erradas para forçar você em direção à saída certa. O segundo sinal é a sensação de que algo não está certo mesmo quando tudo parece certo no papel. Aquele desconforto inexplicável antes de uma decisão que, racionalmente, deveria ser tomada. Florence ensinava que esse desconforto é proteção ativa, a inteligência, divina avisando antes da consequência. O terceiro sinal é a perda de algo que você segurou, por muito tempo além do que deveria. Quando você finalmente perde o que já deveria ter soltado, há uma mistura de dor e alívio, que é característica da proteção tardia. Ela veio depois, mas veio. O quarto sinal é o surgimento de algo inesperado logo após uma perda. Quando uma porta fecha e outra abre rapidamente, Florence diria que isso é a proteção revelando seu propósito. A perda criou o espaço, o novo preencheu o espaço, e a velocidade da substituição é proporcional à sua abertura para receber. O que fazer enquanto você não consegue ver? Esse é o momento mais difícil. Você perdeu. Ainda não recebeu o novo? Você está no intervalo, o espaço entre o que foi e o que ainda não chegou. Florence chamava esse espaço de o deserto e ensinava que ele é necessário, mas não permanente. No deserto, a tentação é desesperar, forçar, retroceder para o que foi perdido. Aceitar qualquer coisa para sair da incerteza. Florence era firme, não ceda a nenhuma dessas tentações. O deserto tem duração determinada. E o que você faz dentro dele define com qual frequência você vai sair. O que ela recomendava para o intervalo? Mantenha os decretos. Mantenha a gratidão pelo que ainda está presente. Mantenha a abertura para o novo sem fixar a forma que ele deve ter. E, acima de tudo, mantenha a consciência de que o intervalo é parte do processo. Não prova de abandono. A proteção que você pediu e não reconheceu.
Florence ensinava algo que poucos líderes espirituais tinham a coragem de dizer. Às vezes você recebe exatamente o que pediu e não reconhece porque chegou de uma forma que você não esperava. Você pediu para sair de um ambiente tóxico e foi demitido. Você pediu por um relacionamento mais saudável e o que existia terminou. Você pediu por crescimento e foi colocado em uma situação desconfortável que te forçou a crescer. A proteção e a resposta, as suas orações chegaram juntas, mas com a embalagem do problema, não da solução. Florence dizia, e Deus trabalha de formas misteriosas, mas sempre trabalha. A tarefa espiritual do homem é desenvolver os olhos para enxergar o trabalho, mesmo quando ele vem disfarçado de dificuldade. O decreto que ela sugeria para desenvolver essa visão. Tenho olhos espirituais que enxergam o bem em toda situação. Reconheço a proteção divina, mesmo quando ela chega como perda. Confio no plano que está se revelando. A vida que emerge da proteção. Florence documentou ao longo de décadas um padrão consistente. As pessoas que desenvolveram a capacidade de confiar na proteção divina, mesmo no meio da dor, mesmo sem ver o próximo passo, invariavelmente chegavam a lugares melhores do que aqueles que tentaram forçar o caminho que queriam. Não porque a fé seja uma técnica de manipulação do universo, mas porque a confiança mantém você aberto. E a abertura é o estado em que o bem consegue entrar. Quando você fecha de raiva, de medo, de desespero, você bloqueia não apenas a dor, mas também a solução. A vida que emerge da proteção é sempre mais alinhada do que a vida que você teria tido se o que você perdeu tivesse ficado. Florence acreditava isso com tanta convicção que dedicou a vida inteira a ensinar. Não como teoria, como experiência vivida, repetida e comprovada. Me conta nos comentários. Tem algo que você perdeu que hoje você consegue ver como proteção? Uma porta que fechou e que depois fez sentido? Escreve aqui, porque compartilhar isso fortalece não só você, mas quem está lendo e ainda está no meio do processo. E se você conhece alguém que está sofrendo por uma perda agora, que não consegue ver além da dor do momento, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Até o próximo vídeo e lembra, o que parece o fim é quase sempre o começo de algo que você ainda não consegue ver, mas que já está a caminho.